Boa tarde. A nossa dupla é composta por Maria Ananda Sina Lopes e Nayara Nascimento Conceição. A nossa professora orientadora é a professora Harolda Maria e o nosso trabalho tem por título O Lugar Social, Político e Cultural do Deficiente nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Capitães da Areia, de Jorge Amado. Bom, esse trabalho vai tratar sobre a representação de pessoas com deficiência física através dos personagens de Eugênia, de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Sem Perna, de Capitães de Areia. A pesquisa ela justifica-se pela necessidade de se discutir o lugar social, político e cultural de pessoas que apresentam alguma deficiência e refletir criticamente sobre o preconceito que é direcionado a elas, ou seja, vai trazer à tona a indiferença por parte da sociedade a esse grupo. Qual o papel dessas pessoas em sociedade? Já que atualmente muito se tem discutido sobre as formas de se combater o preconceito, estereótipos e estigmas construídos em torno da pessoa com deficiência. E a literatura, como produto cultural, pode contribuir tanto para diminuir como para disseminar o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Então, é importante se refletir de maneira crítica acerca das obras literárias quanto à abordagem dessa temática. Assim, deseja-se tratar sobre a representação de pessoas com deficiência a partir das obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Capitães da Areia, de Jorge Amado, tendo como intuito poder contribuir aos acadêmicos que postulam trabalhar com essa temática para aprofundamento de novos estudos e também realização de novas pesquisas. Como objetivo geral, objetiva-se problematizar sobre o lugar social, político e cultural do deficiente nas obras Memórias Póstumas e Capitães da Areia. Como objetivos específicos, nos propomos a refletir sobre a função social e a questão da deficiência física nos contextos históricos nos quais as obras escolhidas elas estão inseridas. E também faz-se necessário analisar as personagens Sem Perna, de Capitães da Areia, e Eugênio, de Memórias Póstumas, para aprender como a pessoa com deficiência é descrita e analisada, ou seja, qual o olhar direcionado a elas. E descrever e interpretar como as personagens Sem Perna e Eugênia revidam as exclusões e rejeições, se elas tomam posição ou se elas são submissas. Se elas tomam posição, em qual momento elas tomam posição? E se elas são submissas, quais as atitudes que demonstram isso na obra, nas obras? Referencial teórico. Para falarmos sobre preconceito, nós utilizamos Amaral, com o seu livro Conhecendo a Deficiência, em companhia de Hércules, 1995. No livro, a autora busca esclarecer que não há a intenção de esgotar a temática do conhecimento sobre a deficiência, já que essa seria uma tarefa impossível de ser cumprida. Sua intenção no livro é sinalizar algumas rotas principais, como desvios, mecanismos psicológicos de defesa, preconceitos, estereótipos e estigma, direitos humanos, cidadania, etc. Para falarmos sobre estereótipo e preconceito, nós temos Croqui com a sua obra Preconceito, Indivíduo e Cultura, 1997.
José Leon Croqui aborda no seu livro o conceito de preconceito, perpassando pelas análises acerca de como é constituída a predisposição do indivíduo sobre o preconceito e das relações entre preconceito e cultura. Já para falarmos sobre a temática estigma, nós utilizamos Goffman, no seu livro Estigma, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada, 1998. No livro, o autor propõe esclarecer a relação de estigma com desvio social, o qual demonstra ser determinado de acordo com o contexto que os indivíduos estão inseridos. Também busca compreender como estas relações são estabelecidas e mantidas no decorrer do contexto social. Na área de literatura, nós temos Cândido, com o seu texto A Literatura e a Formação do Homem, 1972. Esse texto ele resultou de uma conferência pronunciada na 26ª reunião anual da SBPC, São Paulo, e está dividida em 3 partes, nas quais apresenta elementos que fundamentam a tese apresentada pelo autor. A tese de que a literatura humaniza o homem. A primeira parte do texto está voltada para o conceito de função e estrutura no âmbito da literatura. Já a segunda parte do texto, ela fala um pouquinho sobre a função humanizadora da literatura, e na terceira e última parte, o autor fala sobre uma outra função da literatura, a social, que resulta da relação estabelecida pelo leitor entre ficção e realidade. Representação literária. Aí nós temos Bourdieu, com o seu texto A Força da Representação, 1996, e Dal Castanho, com o seu texto A Autorrepresentação de Grupos Marginalizados, Tensões e Estratégias na Narrativa Contemporânea, 1920 a 2004. Como metodologia, adotou no processo de investigação a pesquisa de natureza descritiva, tensionada por teorias e estudo dessa temática. E nós utilizamos como instrumento da pesquisa a consulta em livros, artigos, dissertações e tese. Também realizamos pré-leitura para a seleção do material a ser estudado, leitura seletiva e leitura crítica para conhecimento aprofundado. Realizamos também fichamento de citações, análise de como são representadas pessoas com deficiência nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Capitães da Areia, de Jorge Amado. Cronograma. A nossa pesquisa é de cunho bibliográfica, construção do referencial teórico, análise de dados, elaboração do projeto, entrega do projeto e escrita do primeiro capítulo. Bom, o nosso sumário ele está estruturado da seguinte forma. Acima nós temos o nosso título, o lugar social, político e cultural do deficiente nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Capitães da Areia, de Jorge Amado. O nosso primeiro capítulo ele subdivide-se em políticas públicas para inclusão, preconceito, estereótipo e estigma, e a cultura e o preconceito. Primeiro capítulo: políticas públicas para inclusão. Para discutir a questão das políticas públicas em favor da inclusão, nós destacamos leis, declarações, documentos importantes e órgãos que defendem a inclusão de todos em qualquer espaço social, em especial na escola. Em destaque, nós temos a Convenção de Guatemala. Vale destacar que este documento registrou a necessidade de eliminar
todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Sobre a formação de preconceito, Croqui, 1997, página 19, esclarece que o que leva indivíduos a desenvolver preconceitos ou não é a possibilidade de ter experiências e refletir sobre si mesmo e sobre os outros nas relações sociais, facilitadas ou dificultadas pelas diversas instâncias sociais presentes no processo de socialização. A qualidade de ação dessas instâncias, como famílias, escola, meios de comunicação de massa, se refere a como elas tratam com os táteis infantis e fantasias a elas associadas no conhecimento de mundo. Croqui afirma que o desconhecimento pode ser a matéria-prima para a perpetuação das atitudes preconceituosas e das leituras estereotipadas da deficiência, seja o desconhecimento relativo à deficiência, a pessoa com deficiência ou as emoções e reações subsequentes. Aí vale ressaltar que Croqui ele também esclarece que a pessoa que é objeto de preconceito, ela não é vista através dos outros predicados que ela tem, mas ela é vista através da sua deficiência, que independente das inúmeras características que essa pessoa vítima do preconceito possua, a que passa a caracterizá-la é o termo que designa o preconceito, que no caso é a sua deficiência. Sobre preconceito e estereótipo, Amaral, 1995, página 120, esclarece: o que é o preconceito, senão uma atitude favorável ou desfavorável, positiva ou negativa, anterior a qualquer conhecimento? O que é o estereótipo, senão um julgamento qualitativo baseado no preconceito e, portanto, anterior a uma experiência pessoal? Sobre preconceito e estereótipo, Amaral esclarece que, no caso da deficiência, o preconceito pode estar aliado à aversão ao diferente, à aversão ao desconhecido, e os estereótipos daí advindos são atributos imputados à pessoa com deficiência. Segundo Goffman, 1988, os estigmatizados são concebidos socialmente conforme um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social cotidiana possui um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havia previsto. Goffman diz que esse traço, seja ele uma deformidade física, um desvio de caráter, como, por exemplo, a desonestidade, ou até um estigma de raça, de nação, de religião, pode impedir com que essa pessoa seja excluída do meio social e, consequentemente, ter seus outros atributos negados por conta desse traço, por conta desse estigma. A cultura e o preconceito. Como dito antes, a cultura deve, pelo seu próprio princípio, ser cada vez mais inclusiva, ou seja, permitir o convívio de diferentes pessoas com diferentes habilidades, credos, cor, etc. E se a necessidade de autoconservação leva os indivíduos a competir entre si, o progresso contém o potencial de eliminar a luta pela sobrevivência diária. Croqui, 1997, páginas 103 e 104. Croqui afirma que, se o objetivo da cultura é a conquista da liberdade frente às forças da natureza, uma vez está efetuada a própria dominação,
pode desaparecer, o que mostra a presença do preconceito em nossos dias e denuncia a irracionalidade da cultura. Como referências bibliográficas, nós temos Amaral, Goffman, Croqui, Cândido, Dalcastanho e Bourdieu.